Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo ministério de louvor. Muito obrigado. Eu vou pedir para no final vocês voltarem aqui para a gente terminar juntos, celebrando aqui esse culto. Amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Pode sentar um pouquinho. Glória a Deus, querido. Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês, encerrando aqui hoje um ciclo de mensagens, de aprendizado, um ciclo de mensagem ao qual Deus nos capacita a ser homens melhores, mulheres melhores, a ser pessoas usadas pelo Espírito Santo do Senhor, usado por Deus. E lá atrás, no começo, se você não viu, não conseguiu estar aqui, você pode estar acessando as redes sociais para poder ver. Lá no comecinho, a gente ministrou aqui sobre João Batista. O mesmo João Batista que o João ministrou aqui na intercessão. Ministramos aqui lá atrás que João Batista tinha um chamado e dentro do cárcere chegou a duvidar se Jesus era Jesus mesmo, e Deus acabou resgatando o chamado que estava dentro dele ali, e assim nós trouxemos isso para a nossa vida. Aí depois nós viemos a falar sobre a semente de fé, que ainda que como o tamanho de um grão de mostarda, ela plantada em nosso coração, Deus faria com que ela crescesse, Deus cuidaria, regaria essa semente ali e a gente seria muito produtivo. E assim Deus tem feito na nossa vida. E daí na última terça-feira, qual estive aqui, eu pude contar para vocês a história de Boaz, a história de Ruth, a história de mulheres ali que tiveram um começo bom na vida ali, cresceram ali com a fé no Senhor, as coisas iam bem, no meio do trajeto as coisas despencaram, e o sofrimento veio, tomou conta daquela família, e no final Deus acabou abençoando ali a Noemi, e abençoando ali também a Ruth. E hoje, para poder encerrar esse ciclo de mensagem, ciclo de aprendizado, ao qual nós aprendemos que temos um chamado, nós aprendemos que a nossa fé precisa ser alimentada como uma semente em nosso coração, aprendemos que teríamos altos e baixos, ou que teremos altos e baixos, ou que talvez estamos passando por maus momentos, mas aprendemos também que faz parte do processo. Aprendemos também que é necessário passar pelo calor para que a semente brote. E hoje, para encerrar essa série de mensagens aqui, esta série de mensagens, então o Senhor trouxe algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar com todo amor, com todo carinho. E me vi durante a semana pensando em algumas coisas, baseado em tudo aquilo que a gente já viveu aqui, que a gente aprendeu aqui, que a gente vem aprendendo aqui, E domingo nós tivemos aqui uma palavra poderosa, ao qual Deus falou no nosso coração, que nós estamos carregando o nosso futuro, Estamos carregando o nosso futuro. E hoje o Senhor fala conosco da seguinte maneira, sobre escolhas, escolhas de... Eu estava lembrando hoje até o tempo de escola, talvez você se lembre também, quando você estava ali para jogar bola, ou para fazer alguma brincadeira no colégio, reunia todo aquele povo da sua sala, e sempre tinha um líder lá, uma liderança, e eles diziam assim: eu escolho aquele, não, eu escolho o outro, eu pego aquele, eu pego o outro, e acabam ali pessoas escolhendo um, escolhendo outros, ali, em um jogo, ou alguma brincadeira que viesse a ter.
A gente participava de algumas escolhas. Isso quando nós mesmos não escolhíamos, né? Então nós tivemos escolhas desse tipo. Pessoas que escolhem pessoas para estar em momentos bons, em momentos de comunhão, né? Nós entendemos que a vontade do nosso coração é que sempre estejamos juntos, assim, em todos os momentos, né? Mas nós temos que entender também que há momentos em que a gente precisa escolher algumas pessoas para estar. Precisamos escolher, até porque, né, não é sempre, não é todo lugar que caberia tanta gente. E a gente acaba escolhendo algumas pessoas para estar junto ali. Acaba escolhendo umas, acabam decepcionando outras, acaba ficando nessa situação. Mas não deixa de ser uma escolha. Nós escolhemos carro, né? Quantas pessoas, quando vai lá, compram o primeiro carro, né? Ou qualquer outro carro que você vai comprar. Escolhas, né? A gente quer escolher um carro bom, quer escolher o melhor, né? Às vezes a gente escolhe até mesmo sem perguntar a Deus, né? Sem perguntar a quem está do nosso lado. Eu me recordo uma vez que no desespero, sem carro e com pouco dinheiro, eu fui até uma garagem para comprar um carro e eu estava tão preocupado em ter aquele carro que eu escolhi o pior carro que tinha naquele lugar. Não conversei com a minha mulher, não conversei com ninguém. Fui lá e falei para a minha mulher assim: olha, escolhi um carro para a gente. Escolhi um carro. Minha mulher meio sem entender muito ali, acredito que ficou, né, apreensiva. Talvez esperando que eu chegasse com aquela coisa linda na frente de casa, né? Mas eu escolhi o pior. Cheguei com um carro caindo lá na frente. Foi só Deus na causa. Com uma semana eu falei para ela: Cris do céu, esse carro vai partir no meio. Ele vai partir no meio, ele vai deixar nós na mão qualquer hora. Mas foi escolhas que trouxeram consequências também, né? O carro não partiu no meio, na verdade ele me ajudou enquanto podia me ajudar. Deus foi fiel comigo ali naquele carro, embora eu não tivesse feito a escolha certa ali, né? Mas escolhemos também. Eu escolhi, você escolhe carros, né? Às vezes você vai comprar uma casa, você quer escolher a casa, você quer que ela seja do seu jeito. Para comprar uma casa ou para alugar uma casa, você quer que tenha ali as coisas que vão encaixar os móveis dentro, as tuas coisas dentro. Você também faz esse tipo de escolha. Escolhas de ideias. Às vezes pessoas colocam diante de você várias ideias, várias situações. Às vezes num momento de decisão, num momento em que você precisa tomar uma decisão, ter uma atitude ali, você conversa com uma, duas, três, quatro pessoas, elas lhe apresentam ali algum tipo de ideia, né? E você vai escolher alguma daquelas ideias para aplicar na tua vida ali, para aplicar naquilo que você está precisando. São escolhas que vão trazer algum resultado, ou positivo ou negativo, mas são escolhas que trazem ali resultado, né? Escolhas de emprego. Quantas pessoas, né, que necessitam de emprego, realmente falam assim: não, eu preciso, então eu vou pegar esse emprego aqui que me apareceu, porque eu preciso pagar minhas contas, minhas dívidas, preciso resolver a minha situação. Mas há também aquelas pessoas que têm emprego para escolherem, aquelas pessoas que falam assim: olha, mandei currículo para tanto lugar, agora eu tenho umas 5, 6 empresas aí ligando atrás. E você tem a opção de escolher ali aquilo que você julga ser melhor, aquilo que você acha melhor. Fazemos escolhas certas e nos damos bem com as escolhas certas, mas também fazemos escolhas erradas. Escolhemos às vezes por algo que vai ser errado, que não vai dar certo, mas são escolhas. Escolhemos coisas demoradas, né? Quando você vai lá, por exemplo, e você não precisa ter só um exemplo aqui, você não precisa ter um carro de imediato ali, né? Mas você pode ir lá e ter um consórcio. Você sabe que ele pode sair na primeira ali, como pode sair na última. Uma escolha demorada, uma escolha que não vai ter importância para você se for demorado ou não. Mas é uma escolha que você faz também. Escolhas rápidas também. Muitas escolhas rápidas, essa aí principalmente no caminho, no trajeto que Deus coloca na nossa vida.
Quando a gente pensa que está longe, que está tão distante, as coisas parecem que não vão fluir da melhor maneira, e a gente sabe que tem uma linha reta para traçar ali, né? Mas a gente acaba escolhendo pegar o atalho, acaba escolhendo pegar algo mais curto, pensando que vai ser melhor, pensando que as coisas vão ser diferentes. E nem sempre é assim. Na verdade, o atalho nenhum vai trazer algo bom para a tua vida. Se tem um processo, um caminho para ser seguido, espere no Senhor, espere com paciência em Deus. Ele fará aquilo que é melhor para a tua vida. Então são escolhas que a gente tem na nossa vida, escolhas a todo momento, e isso é normal. Nós vivemos baseado ali em escolhas. Desde de cedo, você levanta ali para... Quando você vai sair, você precisa escolher uma roupa, você precisa escolher um calçado, né? Quando você vai almoçar em algum lugar ali com a tua família, você escolhe um lugar para você ir. São escolhas. Escolhas que você faz, escolhas que o homem faz, escolhas que pessoas fazem, né? Então, baseado ali nessa introdução aqui sobre escolhas, eu já quero colocar o tema aqui dessa mensagem, dizendo que pessoas escolhem, mas Deus te chama. Pessoas escolhem, mas Deus te chama. E a gente vai entender que tem muita diferença sobre a pessoa que se diz escolhida do Senhor com aquela a qual o Senhor chama. Olha para o teu irmão e diga assim: Ele te chamou. Então você vai navegar comigo na palavra de Deus nessa noite aqui. Você vai entender através da palavra que é boca de Deus, que há uma diferença entre a escolha, né, e o chamado de Deus. É bonito, é uma coisa que soa tranquilo dizer assim: nossa, eu sou um escolhido de Deus, você é um escolhido de Deus. Mas Deus tem colocado no meu coração que pessoas escolhem pessoas, pessoas escolhem coisas, mas Deus nos chama. Deus nos chama. Por que que Deus nos chama? Quando você escolhe comprar essa garrafa, quando você escolhe ter essa garrafa, quando você escolhe algo que está diante de uma vitrine, quando você escolhe algo que está diante dos seus olhos, ele não é teu. Então você escolhe aquilo, vai procurar ter aquilo para você. Mas com Deus não, Ele não te escolheu porque você já é dele, já era dele, antes de você nascer, antes de estar ali no ventre da tua mãe, você já era do Senhor. Então o Senhor não te escolheu, Ele apenas te chamou para que você possa fazer a vontade dEle. Então o Senhor lhe chamou porque você é dEle, porque você é dEle. E eu quero colocar como base aqui o texto em 1 Samuel, o capítulo é o 3. Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês e a gente vai navegar pela palavra do Senhor aqui, navegar pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é aquilo que vai testificar. Quando você lê a Bíblia, quando você se enche da palavra do Senhor, você não engole qualquer coisa. Quando você lê a palavra do Senhor, você não vai engolir qualquer coisa que te empurrare para baixo ali. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é luz, ela é verdadeira, ela é alimento. E eu vou lá em 1 Samuel, o capítulo 3, eu vou ler o versículo 7 e depois eu vou para o versículo 15. Tá? Então a palavra de Deus, 1 Samuel 3, no versículo 7, diz assim, eu vou ler com vocês aqui porque está diferente um pouco. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, né? Então aqui nós temos ali, ó, o comecinho da trajetória ali de Samuel, Samuel que andava com Eli, né? Então Samuel está lá, deitado na cama, vem a voz do Senhor e chama ele ali, Samuel, Samuel. Ele acorda ali, meio no desespero, vai até Eli dizendo assim: olha, o Senhor me chamou, meu Senhor? E Eli fala para ele: não chamei ninguém, vai deitar, menino, né? Tá tarde, vai deitar. Então ele volta a deitar. Deus volta a chamar de novo, Samuel, Samuel, e ele torna a correr até Eli e dizer: Eli, você me chamou? Né? E Eli fala: não chamei ninguém, volta a deitar. Na terceira vez, a mesma coisa, ele ouve lá a voz chamar o nome dele, Samuel, Samuel, né? Então ele corre até Eli, e agora Eli já não hesita, mas Eli diz assim: olha, quando você ouvir essa voz de novo,
você diga: eis-me aqui, Senhor. Então Samuel volta novamente a deitar, e a voz veio novamente ali para ele: Samuel, Samuel. Então ele diz: eis-me aqui, Senhor, né? E a gente leu no versículo 7 ali, ó, Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. É interessante que nesse versículo 7, o Senhor ainda não tinha falado com Samuel, e Samuel não conhecia a palavra do Senhor ali, né? E em outra linguagem vai dizer que Samuel também não conhecia a palavra do Senhor. Agora vamos comigo lá no versículo 15. Diz assim: Samuel ficou na cama até de manhã, aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Olha só, se lá no versículo 3, ele não conhecia a palavra ainda, ele não conhecia o Senhor, isso a própria Bíblia diz, se lá no versículo 3 ele não conhecia no Senhor, já no versículo 15 o Senhor havia dado uma visão a ele. Uma visão a ele. Você entende que dentro de uma noite, além de conhecer o Senhor já entregou revelações para Samuel ali. Começava ali o trajeto, uma nova história na vida de Samuel. E a Bíblia fala que ele ficou com medo de falar com Eli, porque o que Deus tinha mostrado para ele, não era nada bom com Eli. Tanto que Eli, depois, se você ler lá, você vai ver que Eli já chama Samuel e fala assim: não me esconda nada, quero saber de tudo que ele mostrou para você, de tudo que ele falou para você. Então Samuel foi chamado ali pelo nome. Foi chamado pelo nome. A Bíblia não diz ali, Deus escolheu a Samuel ali. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel pelo nome. E ele foi. Então, baseado nisso, naquilo que a gente entende de que Deus nos chamou, de que Deus trouxe você aqui, que Deus chamou você para estar neste lugar, chamou você para estar nessa obra, chamou você para estar nesse ministério, chamou você para ser um bom líder de célula, chamou você para fazer parte dos ministérios da igreja, chamou você para poder levar a palavra de Deus ao perdido, chamou você para que você fosse testemunho e que você seja testemunho para que outras pessoas vejam o poder de Deus na tua vida. Então Deus, assim como chamou a Samuel, Deus também chamou você. Deus chamou você. E às vezes você pode dizer assim: eu entendi, Deus me chamou. Eu entendi que Deus tem um plano na minha vida. Afinal de contas, essa é uma das frases que muito se diz no meio evangélico, principalmente quando você evangeliza uma pessoa, você vai dizer para ela: olha, Deus tem um plano na tua vida. Talvez você tenha ouvido isso também de alguém: olha, Deus tem um plano na tua vida, e de fato Deus tem um plano na tua vida. Mas a verdade é que a gente, até entender o plano que Deus tem na nossa vida, até entender que mais do que ser escolhido por Deus, nós somos chamados por Deus. Deus chamou de volta, como o pai que chama o filho que está distante, como o pai que tem um filho distante e grita: filho, vem para cá. Assim Deus nos chamou também, como pai que é, e nós como filhos que somos, Deus nos chamou também pelo nome. Mas aí você pode dizer assim: eu entendi tudo isso, Deus tem um plano na minha vida, tem um chamado na minha vida, as coisas aconteceu, de uma maneira, às vezes rapidamente, às vezes as coisas estão indo mais devagar, às vezes as coisas não estão caminhando como você queria. Eu entendo que Deus me chamou pelo nome. Aí você diz assim: o que eu não entendo é por que me chamou. Com tantas pessoas que tem ao meu redor, com tantos homens capacitados, mulheres capacitadas, com tantas pessoas que têm disposição, pessoas que sabem falar, pessoas que sabem cantar, pessoas que sabem pregar, que sabem evangelizar. E a pergunta é: por que Deus me chamou no meio de tudo isso? Eu poderia simplesmente ficar quieto aqui no meu canto, entender que Deus me chamou porque eu sou filho, entender que eu creio no Senhor e a salvação é na minha vida, então eu não preciso de mais nada.
Mas a pergunta é: por que Deus me chamou? Por que eu? Por que a minha vida? Por que eu? Talvez você até diga aquilo que eu disse lá no começo: eu não escolhi estar aqui. E não mesmo, você está porque Deus te chamou. É por isso que você está aqui. Mas eu quero aqui trazer para você pelo menos 4 motivos ali. Eu orando a Deus e pedindo o entendimento do Senhor, eu pude relacionar muitas coisas. Eu teria muitos motivos aqui para dizer para você o porquê Deus chamou você. O porquê Deus chamou você, o porquê que Deus não chamou fulano, não chamou ciclano, não chamou A, não chamou B. Por que Deus chamou você? Eu poderia relacionar muitas coisas aqui sobre o porquê que Deus chamou você. Mas eu separei quatro motivos aqui, para que você entenda e a gente finalize essa série de mensagens com alegria no nosso coração, com temor no nosso coração, com desejo no nosso coração pela palavra, pela obra do Senhor, e assim nós possamos juntos saquear o inferno. Saquear o inferno. Sim, você tem autoridade para saquear o inferno. Você tem. Então nós temos aqui pelo menos 4 motivos que fazem com que você entenda que você é a pessoa apta para estar onde você está, para que você entenda que você é a pessoa apta para aquilo que Deus quer que você faça, para que você realmente tenha a sua resposta nessa noite do que, por que Deus me chamou, por que eu, por que Senhor eu? E esse é até o motivo de oração de muitas pessoas, né? Quando dobram o joelho, quando oram, dizem assim: Senhor, por que eu? Né? Por que eu? Eu queria entender por que eu. Se você veio com essa pergunta também no teu coração, por que você, hoje você vai entender. Pelo menos 4 motivos ali. Por que o Senhor te chamou? Primeiro, porque você crê em Jesus, porque você crê em Deus. E se você não crê, você vai começar a crer hoje, de uma maneira diferenciada. Tá? Porque crer em Jesus, é fácil a gente dizer assim: não, eu creio em Jesus porque alguém leu a palavra de Deus para mim, então eu creio em Jesus porque a minha avó se batizou, porque o meu irmão se batizou, eu creio em Deus porque as coisas aconteceram ali e aqui, eu creio em Deus. Assim como é comum também muitas pessoas dizerem assim: eu creio em Deus, só não quero compromisso com Ele. Isso também é uma verdade. Não, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus transforma, mas eu creio que isso aí para mim não é. Então, o Senhor te chamou primeiramente porque você crê. Independente da maneira que você crê em Deus ou que você crê em Jesus, o fato é que você crê. É porque você crê em Jesus, e é por isso que Ele te chamou. Por quê? Você crê que Deus... Por favor, lá em João 1, o versículo 1 e o versículo 14 eu vou ler. João 1, o versículo 1 e o 14. João 1 diz assim: olha, no começo aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus, e era Deus. Ou seja, nós já conhecemos a existência de Deus desde lá do começo. Ele era a palavra, e Ele é a palavra, e a palavra é Deus. Agora lá no versículo 14: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Você crê que Deus se tornou humano para que você também pudesse crer nele? A palavra de Deus diz. Lá nós lemos que Ele é a palavra era Deus, né? Então se você pega a palavra era Deus. Já no versículo 14 está dizendo: a palavra se tornou um ser humano, a palavra se tornou carne, ela se tornou como nós, e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Como não crer num Deus desse? Como não crer num Jesus amado? Como não crer na palavra que era Deus e o próprio Deus se fez carne para viver entre nós?
Como deixaríamos de crer no Senhor? De maneira nenhuma. Nós cremos em Deus, nós cremos que Ele existe, não simplesmente porque Ele faz algo ou porque Ele faz milagres. Nós cremos em Deus porque Ele é a palavra, e a palavra também se fez carne, e essa carne muda o nosso coração, muda o nosso amor. Por que que o Senhor quer que a gente creia nele de uma maneira diferente da que a gente costuma levar? Porque muitas pessoas também creem em Deus, mas é igual eu disse, não quer compromisso, ou crê em Deus, mas não crê que Deus pode resolver aquela situação ou aquela outra. Tem pessoas que acham que para Deus é problema demais. Tem pessoas que acham que para Deus é muita coisa, resolver problemas, resolver situações, aconselhar, dar direção. Tem pessoas que agem da seguinte maneira: o problema meu é tão grande que nem Deus pode resolver. Ou pessoas que até dizem assim: só Deus pode resolver meu problema, mas também não busca, também não procura. E é nesse Deus que a gente crê. É por isso que Ele te chamou, porque você crê nele. De uma certa maneira, de uma certa forma, você crê nele. Então, você crê que Ele se transformou em forma humana. Nós vimos ali, através da palavra, que Ele se transformou em forma humana, para que nós pudéssemos crer nele. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 3, por favor. 1 Coríntios 13. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Você consegue crer num Jesus que morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados? Será que é difícil da gente entender que pelo meu pecado, pelo seu pecado, Ele morreu naquela cruz? Será que é difícil de entender, ou difícil de crer em Deus, que foi pelos seus pecados? Que nós também precisamos crer em Jesus. E eu estou falando que precisamos crer em Jesus, que é caso você ainda tenha alguma dúvida sobre aquilo que está dentro do teu coração, sobre crer ou não em Jesus, sobre crer nas promessas ou não crer, sobre crer no seu chamado ou não crer, sobre crer que Deus te chamou ou não. Ou seja, Jesus te chamou, Deus te chamou, porque você crê nele. Lá em 2 Coríntios 5, 21, a gente vai ter outra revelação ali da palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos no mínimo crer na vontade de Deus, no mínimo crer que Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz, para que eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aqui. Já não se trata de escolher crer em Deus ou não, se trata de simplesmente aceitar que Deus chamou você. Não simplesmente para a obra, não simplesmente para fazer algo, não simplesmente para estar no ministério, mas principalmente para dizer que te ama, para dizer que tudo está no controle dele. Então nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus. Esse é um dos motivos pelo qual o Senhor nos chamou. Esse é um dos motivos pelo qual entendemos que mais do que ser escolhido, nós somos chamados por Deus. Sempre lembrando que nós escolhemos coisas, mas Deus nos chamou porque nós já somos dele. Nós já somos dele. Então, se o Senhor deu o seu Filho para morrer naquela cruz, para poder pagar os meus pecados, os seus pecados, para poder gerar uma aliança entre mim e você, e o que é pior, é pecado que nos separaria, pecados que nos separaria, que merecíamos ter separação eterna. Por favor, lá em Romanos 6, o versículo 23,
Se você puder projetar para nós. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, ou seja, o nosso pecado era a condição de separação eterna de Deus, separação eterna com o Senhor. Mas se de um lado a palavra diz que o salário do pecado é a morte, Deus também nos diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Deus está colocando ali, o seu pecado havia separado você da eternidade, mas Jesus, ao qual você crê, morreu por você naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos uma aliança e assim pudesse selar a tua salvação. Então nós cremos em Jesus, nós entendemos que fomos chamados porque cremos. Entendemos que fomos chamados porque cremos em Jesus. Por favor, lá em João 14, versículo 6. Irmão, nós vamos ler Bíblia hoje aqui. Nós vamos ler Bíblia, para que você entenda aquilo que o Senhor quer passar, para que você entenda aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor, Ele mais do que convencer você ou de alguma coisa, Ele precisa entrar no teu coração. Em uma das casas de paz eu disse assim, né, nós estávamos na segunda lição, e lá na lição de Raabe, quem está fazendo casa de paz vai saber, quem está recebendo também, né? E eu disse para a família a qual nós estávamos ministrando ali, né? Deus colocou no meu coração assim, quando o exército invadiu ali Jericó, né? Deus poderia ter poupado qualquer pessoa lá, poderia ter poupado um príncipe, ter poupado um rei, poderia ter poupado alguém de status, Deus poderia ter poupado a melhor pessoa daquela cidade, ou talvez Deus poderia ter poupado a melhor criança que tivesse, já que quando invadiram, a ordem era para matar todos, né? Poderia ter poupado qualquer família, mas Deus foi lá e poupou a vida daquela mulher que era prostituta. E eu ministrando naquela casa dizia assim, uau, poderia ter poupado qualquer um, mas pegou aquela que não significava nada para ninguém. Pegou aquela que poderia ser o motivo de piada, aquela que poderia ser o motivo da discórdia, aquela que estava com a vida destruída, aquela pessoa que jamais entenderia um chamado do Senhor na vida dela. Mas o Senhor quis salvar ela, para poder salvar uma nação inteira, para que eu e você pudesse estar aqui hoje também. Então você entende o chamado que Deus tem na sua vida, o porquê Deus te chamou, ao invés de escolher, o porquê Ele te chamou, o porquê que desde o ventre da sua mãe você já tinha um nome, já tinha uma identidade, para que o Senhor pudesse chamar você e você estivesse aqui hoje. Então lá em João 14,6 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É por isso que você crê em Jesus, porque a única maneira de você chegar à eternidade é através de Jesus. E não tem como você chegar à eternidade se você não crê em Jesus. Mas a boa notícia é por isso que Ele te chamou, porque Ele sabe que você crê no nome que tem poder, no nome que é sobre todo nome. A honra, a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. É por isso que você crê no Senhor. Lá em Atos 4, versículo 12. Lá em Atos 4, o versículo 12 diz a palavra do Senhor, a salvação só pode ser conseguida por meio dEle. Pois não há outro no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Então, se você não crê em Deus, hoje é noite de começar a crer, porque a eternidade só depende do nome de Jesus. É através dele que você vai chegar até a eternidade. É através dele, é nesse nome que você crê. Mas como eu disse para você, a boa notícia é por isso que ele te chamou pelo nome, porque ele sabe que você crê no nome dele. Você sabe, ele sabe que você crê. Deixa eu ver a hora, eu preciso correr aqui. Então, é fácil acreditar nisso, é fácil acreditar na palavra, é fácil acreditar em todas essas coisas.
É fácil acreditar quando a gente lê a Bíblia, ver que Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. É fácil acreditar que Jesus, o homem que fez tantos milagres, homem que curou pessoas cegas, homem que fez paralítico andar, homem que transformou água em vinho, homem que curou ali o fluxo de sangue daquela mulher, homem que endireitou as costas de mulher, homem que pegou o aleijado lá no tanque. É fácil a gente crer na palavra de Deus, porque a gente crê em Jesus, a gente crê na palavra, então tudo isso é até fácil de se entender. Mas isso seria uma fé bíblica, que a gente tem ali, e não é tudo, isso não seria o suficiente. Porque de nada adianta nós entender toda a trajetória, entender a história, de nada adiantaria saber de tudo isso, se a gente não colocasse isso em prática. Se a gente não colocasse isso em prática, seria uma fé bíblica, mas a nossa fé, que complementaria isso, seria crer em cada fato desse. Seria realmente crer de verdade em cada fato desse. Por exemplo, te dar uma ilustração, se você vê uma cadeira, você sabe ali do que aquela cadeira foi feita, você sabe que ela é um material bom, que ela tem um material forte, um material resistente, né? Você sabe que aquilo ali é uma coisa forte. Isso seria a tua fé normal, você sabe que aquilo ali é bom, sabe que aquilo ali é uma coisa forte. Agora, a fé que complementaria aquele seria: eu posso confiar e sentar nessa cadeira? Eu sei que ela é forte, mas eu confio nela o suficiente para crer que eu não vou cair dali? Com Jesus é a mesma coisa. Eu creio em Jesus, eu creio nas promessas, eu creio em tudo que o Senhor fala, eu creio em tudo que o Senhor faz. Mas esse crer não pode ser da boca para fora. Eu realmente preciso viver isso, aplicando fé. Realmente preciso viver isso, confiando que Deus está no controle de tudo sempre, que Deus vai fazer a melhor coisa sempre. E o pior, ainda usando esse exemplo da cadeira, você pode até saber que ela é um material bom, você pode até iniciar a tua confiança ali e sentar nela. Deus não vai fazer isso, mas e se Deus arrancasse essa cadeira? Ainda assim você confiaria que você iria cair ali? Ou você confiaria em outra coisa que pudesse te ajudar? Porque hoje é assim. Aquilo que a gente imagina que Deus pode fazer, a gente acredita e confia. Aquilo que a gente coloca barreira em nosso coração, a gente se apega em confiar em outras coisas. Há pessoas que confiam em outras pessoas, pessoas que confiam em situações, pessoas que confiam em coisas e acabam, em vez de fazer a fé bíblica, aquilo que é agradável ao Senhor, acaba fazendo as escolhas que acabam trazendo o erro ali. Mas o fato é que Deus te chamou porque Ele sabe que você crê em Jesus. Ele te chamou porque Ele sabe que você realmente crê. O Senhor também te chamou porque você é forte. O Senhor te chamou porque você é forte. E talvez você diga assim: mas eu não sou forte. Como disse ali na mesma, embalado ali na mesma pergunta, por que eu, Senhor? E talvez você pergunte: eu sou forte? É engano. É engano. Porque a vida, ela é, num certo ponto da caminhada, se torna cansativa, se torna desgastante. E eu entendo isso, e nós entendemos isso. Que de fato as coisas começam bem, e a gente está na pegada ali, as coisas vão crescendo, né? E a gente está ali na célula, a gente está aqui no culto, a gente está na igreja, estamos nas casas de paz, as coisas vão caminhando bem, né? Mas chega uma hora ali no meio do processo, na metade do caminho, que vai ficando desgastante, vai ficando cansativo, né? Que vai esgotando ali, esgotando a nossa força física, esgotando a nossa fé. E isso vai tomando conta ali. Algumas pessoas param no meio do caminho, algumas pessoas não aguentam o desânimo, o cansaço, e acabam parando. Mas a maioria não param, a maioria continuam ali, mesmo estando desgastada, né? E a gente precisa crer que Deus
está aqui conosco. Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, Deus está com você na tua casa, Deus está com você no seu trabalho, né? Deus está com você a todo momento, a todo instante, dizendo para você assim: olha, está no processo, levanta, não desanima, erga a tua cabeça, caminha, apenas caminha ali, né? Lá em João 10, por favor, esse versículo é muito conhecido. Em João 10, diz assim: o ladrão vem para matar, vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Ou seja, Deus caminha contigo a todo momento. É isso que o Senhor tem para a tua vida, uma vida em abundância, uma vida completa, uma vida plena no Senhor. Aí você pode estar dizendo assim: mas aonde que está então essa vida plena, essa vida completa, ao qual o Senhor fala para mim lá em João 10. Eu entendo que o inimigo vem matar, roubar e destruir, mas a palavra dele diz também que eu tenho que ter vida em abundância ali. E a palavra de Deus diz isso, que nós precisamos ter vida em abundância. Só que para que a gente desfrute dessa vida em abundância, para que a gente desfrute do melhor do Senhor na nossa vida, também é necessário ter fé. Também é necessário ter fé. A própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero mostrar para você Josué 1:9, por favor. Todos conhecem também esse versículo, é um versículo que a gente usa muito, a palavra de Deus, para falar sobre força. Na minha opinião, é o melhor versículo que tem. Lá em Josué 1, no versículo 9. Mas eu quero que você faça uma observação nesse versículo comigo. Josué 1:9, está ali. Lembre-se da minha ordem. Todo mundo conhece esse versículo, é um remo para a nossa vida, desde que a gente aplique ele da maneira correta. Desde que a gente aplique da maneira correta na nossa vida. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Josué está ali diante da batalha, desanimado. Aí chega a voz do Senhor e diz para ele isso. A palavra do Senhor chega ali no ouvido dele e diz para ele: seja forte e seja corajoso. É tão lindo quando a gente ouve isso, é algo animador, é algo que nos levanta, que nos empolga. É uma palavra de encorajamento forte para a pessoa que é forte. Lembrando que Jesus te chamou, que Deus te chamou pelo teu nome, porque você crê em Jesus, e agora Jesus está dizendo que te chamou porque você é forte. Então a palavra do Senhor veio a Josué dizendo para ele ali: seja forte e corajoso. Mas a observação que eu quero que você faça comigo, nesse versículo ali, é o começo: seja forte e corajoso. Interessante é que Deus fala para Josué ali: seja forte e corajoso. Ele poderia ter falado ao contrário para Josué. Ele poderia ter dito assim: seja corajoso e seja forte. Mas ele fala com Josué: seja forte e corajoso. Porque Josué não precisava de coragem, ele precisava de força. Seria impossível ele adquirir a coragem que ele precisasse sem força para lutar. Por isso Deus fala para ele ali: olha, seja forte e corajoso. E de que maneira ele conseguiria ter essa força para daí sim adquirir a coragem que precisava? Seria se rendendo ao Senhor, ainda que no momento de fraqueza, ainda que no momento de luta, ainda que no momento que ele achasse que seria o pior da vida dele. Ele se rendeu ao Senhor ali. Então é necessário que a gente entenda essa parte a qual o Senhor nos chama a rendição. O João falou hoje aqui sobre quebrantamento. Rendição. Nós precisamos de força. E talvez no momento que você mais precisa é de força e não coragem no momento. No momento certo, a coragem vai vir. Mas é força que você precisa. E a boa notícia também é que essa força já está em você, o Senhor já colocou dentro de você. E é por isso que o Senhor te chamou, porque você também é forte. Você também é forte.
você também é forte. Então, ele diz lá, seja forte e corajoso. Ele continua, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você. Queridos, a gente pensa que anda com Deus, a gente acha que anda com Deus o tempo todo, quando na verdade é Deus que anda com você o tempo todo. É Deus que caminha com você. Às vezes a gente pensa, eu ando assim na presença de Deus. Deus caminha com você o tempo todo. Ele disse isso para Josué, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué não andava com Deus, Deus andava com Josué. E quando Josué se rende então ao Senhor, no momento ali de angústia, de fraqueza, aí o Senhor diz para ele, olha, você precisa de força, porque quando você tiver força, você terá coragem, e quando você for forte e corajoso, aí você vencerá a tua batalha, aí você vencerá as tuas guerras. Então nessa noite o Senhor está dizendo, seja forte, que a coragem virá em seguida, e você vencerá em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso. É por isso que Ele te chamou, porque você é forte. Você só precisa demonstrar isso. Você só precisa demonstrar para a tua luta, demonstrar para a tua dor, demonstrar para a tua angústia. Porque tudo isso que te rodeia ali para tentar te derrubar, te desanimar, para tentar fazer com que você não caminhe, tudo isso que está em volta de você, faz com que você pense que não tenha força, porque não enxerga a coragem que vai vir quando você adquirir a força necessária. Adquira a força necessária no Senhor, e você terá coragem para passar qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de situações. Lembro da história de Davi, quando foi lutar lá com aquele gigante, né, um ousado ali. Ele não escolheu estar lá naquele lugar ali para lutar com um gigante. Ele não escolheu estar ali para lutar, ele foi lá para ver os irmãos dele, e chegou lá e viu o gigante desafiando. E eu acho interessante que a coragem de Davi revelou a covardia daqueles que estavam em volta. A coragem de Davi revelou a covardia daqueles que estavam em volta. Davi era forte porque tinha intimidade com o Senhor, porque tinha relacionamento com Deus. Quando ele tem relacionamento com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, a coragem vem. E quando a sua coragem vem, mostra aqueles que são covardes, que estão ali tentando te derrubar a todo custo. Davi, quando foi matar aquele gigante, as pessoas não olharam para ele e disseram assim, uau, você vai vencer esse gigante mesmo, né? Vai mudar a história aqui das nações, você vai vencer. Ninguém chegou, muito pelo contrário, os próprios irmãos dele tiraram sarro nele, dizendo assim, volta para casa, menino, volta para casa, você está louco da cabeça? Você já viu o tamanho do homem? Você está doido da cabeça? Mas eu imagino Davi ali dizendo assim, a força eu já adquiri, com ela veio a coragem, agora eu estou dentro, agora eu vim para finalizar isso daqui. Não permitirei que falem mal do nosso Deus, não permitirei que falem mal daquele que eu confio. E de fato, se Davi tinha a força que precisava, tinha a coragem que precisava, ou seja, então ele tinha Deus caminhando com ele o tempo todo. E é fácil não, é difícil de entender como que uma pessoa que segundo a Bíblia diz que era franzino, era uma pessoa fraca, às vezes é difícil de entender como que aquela pedra conseguiu derrubar aquele gigante. Até você entender da maneira que eu entendi. Davi chega diante daquele gigante, um homem que tem força, um homem que tem coragem. Um homem que pega lá as pedras da mão e joga com aquela funda. Eu imagino que com a força dele mesmo seria difícil. Eu imagino que com a força dele as coisas seriam difíceis, não chegaria, talvez nem machucaria, não fizesse nada. Mas Davi vem com a coragem, com a força que o Senhor deu para ele ali e joga aquela pedra. E eu imagino que quando aquela pedra vai em direção a Golias ali, ele jogou a pedra. Mas aí Deus fez assim, ó.
catou a pé. E derrubou aquele gigante. A força que você precisa, ela vem do Senhor. Então abra o teu coração e diga a Ele: Senhor, eu estou disposto a adquirir a força necessária e assim ganhar a coragem que eu preciso, porque o Senhor derrotará os meus inimigos, derrotará as circunstâncias, derrotará tudo aquilo que fazem com que eu perca minhas forças. É somente Deus. É somente Deus. Um terceiro ponto para que você entenda por que o Senhor te chamou. Por que o Senhor te chamou? É porque você tem amigos. É porque você tem amigos. Se você não tem amigos, procure ter amigos. Procure ter amigos. Nós somos aqui uma igreja em célula. Nós somos uma igreja que adora ter comunhão um com o outro. Nós somos uma igreja em que buscamos ajudar uns aos outros. Somos uma igreja em que precisamos colocar os nossos amigos ao nosso redor, para que também usufruam daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Por quê? Porque precisamos ter amigos? Porque amigos são família. Lá em Provérbios 17, versículo 17, para mim, por favor. Provérbios 17, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. A palavra de Deus está dizendo assim: quando você tem um amigo de verdade, e passa por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de angústia, aquele amigo deixa de ser só um amigo e passa a ser um irmão para você. Então ele deixa de ser um amigo e torna-se alguém da sua própria família. É por isso que você precisa ter amigos. É por isso que o Senhor te chamou, porque você tem amigos, ou porque pelo menos você precisa ter amigos, porque amigos são família. Lá em 1 João, por favor, 4, versículo 12. Nós precisamos ter amigo, porque amigo expressa o amor de Deus. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. Olha o que Deus está dizendo: que amigos expressa o amor de Deus, que a amizade expressa o amor de Deus. E muitas vezes a gente deixa pessoas de lado por achar que não são amigos, ou pessoas que ficam de lado por achar que não merecem ter a amizade, por achar que não necessitam de amizades, que não tem carência de amizade. Deixa eu dizer uma coisa para você: amigos fazem parte do projeto de Deus na sua vida. Essa igreja faz parte do projeto de Deus na sua vida. Para que você tenha amigos de verdade, você vai precisar ter o amor de Deus no seu coração. Como poder fazer amigos então? Como criar um relacionamento entre amigos? Usando aquilo que o Senhor trouxe para dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua célula é um ótimo lugar para se fazer amizade. A célula que você frequenta é um ótimo lugar para se fazer amizade. O mercado que você compra é um ótimo lugar para se fazer amizade. A loja que você compra é um ótimo lugar para se fazer amizade. Porque quando você tem simplesmente a vontade de ter amigos, você simplesmente vai tratar a pessoa como tá bom, é um amigo para mim, tudo bem, não chega a ser amigo, porque agora, né, existe a diferença, amigo é amigo, colega é colega. Então você fala: não, eu tenho alguns colegas aqui, outros ali. Assim você faz amizade quando você não tem esse amor do Senhor no teu coração. Porque quando você tem o amor de Deus no coração, aquilo deixa de ser uma simples amizade e começa já a ser uma alma ganha para o Senhor. Começa a ser uma vida transformada, começa a ser uma vida mudada. Porque amigo de verdade jamais deixará que o outro amigo passe necessidade, ou passe dificuldade, ou passe seja lá o que for. Então começa a ver as suas amizades com o amor de Deus dentro do teu coração, porque Ele nos ensina que Ele é amor através das nossas amizades. O Senhor te chamou porque você tem amigos, e porque Ele colocou isso no teu coração, porque amigos precisam ajudar uns aos outros. Lá em Eclesiastes 4, versículo 10, por favor. Eclesiastes 4, 10 diz assim: se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar.
A palavra do Senhor está dizendo, você precisa ter amigos que te ajudem a levantar, porque o dia que você precisar levantar alguém, você também será capacitado, e isso é o que diz a palavra do Senhor, é isso que Ele coloca no teu coração, que amizades são ali uma das coisas que Ele viu em você, e o qualificou, para que Ele te chamasse pelo teu nome. Você precisa ter amigos. E por último aqui, para a gente encerrar, lembra que eu estou dizendo para você o porquê que Deus te chamou, para que você saia daqui com essas respostas no teu coração, para que você saia dizendo assim, agora eu entendi porque que o Senhor chamou a mim. Ele me chamou porque eu creio no nome dEle, Ele me chamou porque eu realmente creio no nome dEle, Ele me chamou porque eu sou forte, Ele me chamou porque a força que eu precisava, Ele colocou em mim. Ele me chamou porque eu tenho amigos, os meus relacionamentos farão com que a glória do Senhor seja manifestada na minha vida. E por último aqui, Ele te chamou porque você é alegre. Porque você é alegre, ou se você não é, você precisa gerar alegria no teu coração aqui nessa noite. Ele te chamou porque você é alegre. E por quê que você é alegre? Deixa eu dizer para você, Deus quer o seu bem. Lá em Salmos, por favor, 19 e o versículo 8. Salmos 19, versículo 8, diz assim: os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam nossa mente. Deus quer o seu bem através da alegria que tem que ser gerada no teu coração. A alegria precisa estar no teu coração. E se você, por acaso, não tem vontade de cultivar isso, vem comigo lá em Salmos 92, versículo 4, para que você tenha pelo menos um motivo para gerar alegria no seu coração. Olha a oração: ó Senhor Deus, os seus feitos poderosos me tornaram feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Se você precisa de um motivo para ser alegre, pelo menos então seja pelo que Deus já fez na tua vida. Você está aqui hoje, você está diante do Deus vivo, então seja alegre por isso, pelo que Ele já fez na tua vida. Você é uma pessoa alegre. E como que você é alegre? Porque Deus cura. Ele traz cura para a sua tristeza. Lá em Salmos 30, por favor, no versículo 11 e 12. Salmos 30. Diz assim a palavra do Senhor: tu mudaste o meu choro em dança, alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te darei graças para sempre. É a alegria do Senhor. É a alegria que está sendo gerada no teu coração, que está brotando aí dentro do seu coração. É a alegria que traz cura para a tristeza. Você é uma pessoa alegre, por isso Ele te chamou. E Ele te dá um motivo para ser alegre, para continuar a tua alegria. Lá em João 16, 22. João 16, 22. Diz assim a palavra do Senhor: assim também acontece com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ele está dizendo isso para você, que por um momento a tristeza pode ter tomado o teu coração, mas chegará um dia em que a alegria será eterna na sua vida, e ninguém e nem nada tirará isso de você. Ninguém. Ninguém, a alegria não acaba, ela não vai acabar. E a alegria que jamais acaba é a alegria que vem da confiança. Lá em Salmos 34, versículo 4 e 5, por favor. Salmos 34, 4 e 5 diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram.
eles nunca ficarão desapontados. Como que a gente não crê num Deus que muda tudo isso na nossa vida? Hoje é uma noite em que você precisa ser cheio do Espírito Santo e do entendimento do Senhor, para qual você foi chamado, para aquilo que Ele trouxe você aqui. Nós terminamos isso com alegria, porque é isso que o Senhor colocou no nosso coração. Ele te dá as ferramentas certas, Ele te dá as estratégias, Ele te dá as estruturas que você precisa, para que você cresça na fé, para que você caminhe cultivando a fé que você tem, para que você confie nele em todo momento. E hoje ele termina dizendo: eu te chamei porque você crê em mim, eu te chamei porque você é forte, eu te chamei porque você tem amigos, e eu te chamei porque existe alegria em seu coração. Então, em nome de Jesus, fique de pé, fique de pé.